Era uma noite como qualquer outra, ou pelo menos parecia ser. A escuridão engolia a paisagem enquanto o velho castelo de Drácula mais uma vez se erguia no horizonte, como se nunca realmente tivesse desaparecido. Em algum lugar entre as sombras daquele lugar amaldiçoado, segredos antigos despertavam e um novo herói emergia do esquecimento. Este é o conto de Alucard, o filho do vampiro mais temido da história, um ser dividido entre luz e trevas, o protagonista de uma jornada que mudaria tudo o que sabíamos sobre jogos de ação e exploração. Meus amigos, eu estou falando de Castlevania Symphony of the Night. Em português, Castlevania Sinfonia da Noite. Para os mais íntimos ainda da série, Castelo da Vânia Sinfonia da Noite. Vendo assim, é até estranho notar que um dos melhores jogos da geração era em 2D e quase todo feito por sprites. Um jogo cultuado e é jogado muitas vezes até hoje, mas esse jogo é tudo isso mesmo? Ele não é só mais um Castlevania com todo aquele auê de sempre, que só tem fama e gameplay que é bom nada? Bem, meus amigos, é aí que vamos descobrir. O primeiro Castlevania saiu em 1987 e ele saiu como uma mistura de plataformas e filmes antigos de terror, e ele se tornou um dos títulos mais populares do NES. Nele estamos na posse de Simon Belmont, do clã dos Belmont, que há gerações luta contra Drácula, o Senhor das Trevas. Durante esse tempo, vários jogos foram lançados no NES, mas não só no NES, como no Mega Drive, Game Boy, Super Nintendo, PC Engine, no arcade. Assim, quem maratonar Castlevania se prepara, porque você vai gastar a vida jogando todos os games. Depois de lançar Castlevania Dracula X no SNES, a Konami montou uma equipe nova para desenvolver Castlevania para o 32X, um acessório do console para o Mega Drive. Um acessório que permitia rodar em 32 bits. Caso queiram, faça um vídeo sobre isso depois. O nome do projeto se chamaria Castlevania The Bloodletting, mas não se sabe muito sobre o projeto, somente alguns sprites soltos na internet. Ele foi cancelado assim que o PlayStation foi anunciado, então resolveram mover o projeto para o novo console da Sony. O diretor chamado para este projeto foi Toru Hagihara. Ele trabalhou em Castlevania 2. Eu sei, músicas incríveis esse jogo tem, mas o resto deixa a desejar. E o outro foi o incrível Castlevania Round of Blood do PC Engine CD, que, caso vocês não tenham jogado, jogue esse jogo, ele é incrível demais, eu tô falando sério. Tudo o que vocês viram no Dracula X, o Round of Blood eleva ainda mais. Em Round of Blood, controlamos Richard Belmont, que teve a sua amada Annette sequestrada por Shep, servo de Drácula. Ele é o mais bonito em gráficos e as cutscenes animadas deixaram ainda melhor. E é claro, a trilha sonora em disco proporcionava uma qualidade ainda melhor. Ele ficou meio desconhecido, pois nunca recebeu uma versão para o TurboGrafx. Somente depois ele recebeu um port em versão digital, então quem ficou conhecido em seu lugar foi o Dracula X, ou para os íntimos, Dracula X. Esse era a sua versão de Super Nintendo, claro, por conta da diferença de CD para cartucho, sofreu vários cortes e alteração que ambos nem se parecem tanto assim. O Sinfonia da Noite foi inspirado na versão de PC Engine do Round of Blood. Então tudo começa no fim. Literalmente, o jogo nos coloca direto no desfecho do título anterior, Round of Blood. Richard Belmont enfrenta Drácula numa batalha épica e vence, mas 5 anos depois, Richard desaparece sem deixar vestígios e o castelo retorna. E é aí que ele surge, Alucard, meio humano, meio vampiro. Um guerreiro silencioso que, ao contrário de seu pai, luta pela humanidade. Quando o castelo ressurge, Alucard desperta como se algo lá dentro o chamasse. Mas o que ele encontraria nas profundezas daquele labirinto gótico era muito mais do que monstros ou demônios. Ele encontraria a si mesmo. O responsável por toda essa pegada gótica é nada mais, nada menos que Koji Igarashi. Claro que alguns de vocês conhecem por simplesmente Bloodstained Ritual of the Night. Ele entrou como co-diretor do projeto. Ele não era muito conhecido naquela época, nem mesmo dentro da própria Konami. Igarashi só trabalhou em algumas conversões de jogos, então a sua oportunidade veio até então, poder co-dirigir um jogo de uma franquia bem consolidada. Então é claro, Symphony of the Night é um spin-off, mas ainda assim ele não podia deixar passar essa. Como esse Castlevania era um spin-off, a Konami deu liberdade para os seus produtores trabalharem do jeito que eles quiserem, desde que não interferisse na história ou matasse algum personagem principal. E aí com isso tivemos o nosso personagem principal. Neste jogo, ao invés de um Belmont, como na tradição, eles colocaram Alucard, filho de Drácula com a humana Lisa. E como vocês sabem, Alucard é Drácula ao contrário, o que faz bastante sentido. E este é o conceito do personagem. E não, ele não apareceu a primeira vez neste jogo. Ele também aparece em Castlevania 3. Ele
ajudou Simon Belmont em sua missão e, é claro, eles não têm o mesmo visual. Para o Sinfonia da Noite, ele não teria o visual do NES. Com isso, ele foi remodelado pela artista japonesa Ayami Kojima. Ela não é parente do Hideo Kojima, tá? Todo o trabalho que a Ayami fez com a arte do jogo são lindíssimas, cara, não tenho o que dizer. Castlevania Symphony of the Night não era como os jogos da época. Ele não te levava pela mão, não apontava onde ir. Você era deixado sozinho, dentro de um castelo gigantesco, cheio de passagens, segredos e horrores escondidos atrás de cada porta. E o mais assustador, o castelo mudava com você. A cada nova habilidade que Alucard dominava, novos caminhos se abriam, como se o próprio local testasse sua força, como se te conhecesse. Esse não era só um jogo de ação, era uma jornada de descoberta, um quebra-cabeça, um RPG ou, como ficou conhecido, um Metroidvania, um diário sombrio escrito com sangue e música. Alucard não era um herói tradicional, ele não usava chicotes como os Belmont, usava espada, escudos, magia e até se transformava em lobo, névoa, morcego, tudo herdado de seu pai sombrio, mas usado contra o mal. Era possível invocar familiares, criaturas que lutavam ao seu lado, como um pequeno demônio, uma fada ou um olho flutuante. E cada arma parecia ter sua própria personalidade, algumas lentas e poderosas, outras rápidas como o vento. Então havia os segredos, itens escondidos em paredes falsas, feitiços ativados por comandos secretos, equipamentos absurdamente raros, nada era explicado. E é isso. Fazia tudo ser ainda mais mágico. Mas se havia algo que realmente nos hipnotizava, era a trilha sonora. Composta por Michiru Yamane, a música não só acompanhava a jornada, ela era parte dela. Cada sala, cada corredor tinha sua própria melodia. Do piano melancólico de Lost Pint até o rock gótico de Dracula's Castle. Cada nota parecia ter sido composta por alguém que conhecia as emoções do jogador. A música era o sangue que pulsava nas veias do castelo. E quando você achar que está chegando ao fim, o jogo te engana. Se você derrotar Richard sem descobrir o que realmente está acontecendo, recebe o final ruim, mas se encontrar os itens certos, uma verdade macabra vem à tona. Richard está sendo controlado e ao libertá-lo, o castelo se revela por completo, literalmente de cabeça para baixo. O castelo invertido dobra o mapa, revela novas áreas, novos chefes e mostra que a Sinfonia da Noite estava apenas começando. Uma das maiores viradas de mesa da história dos videogames. E é claro, para quem gostou, viu um gostinho de quero mais, que vai ficando ainda melhor. Fora o sistema de porcentagem que conta cada área que estamos no jogo, então quando ganhar um upgrade novo, faça questão de voltar nas áreas. Talvez seja a sensação de estar sempre descobrindo algo novo, talvez seja o fato de que o jogo não te subestima, ou talvez seja porque, mesmo depois de tanto tempo, ele ainda parece moderno. O capricho, o amor que o time de desenvolvimento colocou no jogo é algo que vimos em poucos jogos, sendo visto tanto no castelo como nos seus detalhes. Symphony of the Night não era sobre vencer o mal, era sobre encontrar o equilíbrio, era sobre encarar seu próprio legado, fazer escolhas e seguir em frente, mesmo com sangue de monstro correndo nas veias. Hoje, mais de 2 décadas depois, Symphony of the Night continua vivo em relançamentos e em homenagens, em jogos que seguiram seus passos como Hollow Knight, Bloodstained. O termo Metroidvania nasceu com ele e ele ainda é o rei. O jogo que começou com um experimento 2D num mundo que só queria saber de 3D, acabou se tornando um dos títulos mais cultuados da história, quebrando assim todo esse preconceito de que jogos 3D são superiores a jogos 2D, o que meio que é balela, já que conhecemos também muito carniça em 3D. Então era uma fala muito arrogante para a época. Se você já jogou, conhece o sentimento de que é jogar esse jogo. Se ainda não jogou, bem, no castelo ainda está lá, esperando, com todas as suas paredes falsas, suas músicas assombradas e seus segredos escondidos na escuridão. Castlevania Symphony of the Night não é apenas um jogo, é uma experiência, uma memória viva, um eco eterno que continua ressoando em cada jogador que ousa entrar naquela escuridão. Se você gostou, se inscreve no canal, comente, deixa aquele like. E lembre-se, no Castelo de Drácula nem tudo é o que parece. Eu sou o Wiki.